Bom dia, boa tarde, boa noite. Falei, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui exatamente agora, 9h49 da noite, tomando um cafezinho, porque está razoavelmente frio aqui e porque eu estava estudando também, eu vou voltar a estudar daqui a pouco. E eu estava com uma frase na cabeça que me trouxe uma centelha de vontade de trazer alguma coisa nova para cá, para a gente discutir, para compartilhar com vocês. Enfim, essa coisa nova, na verdade, é um monumento chamado Ricardo Piglia, especificamente a obra, os diários de Emilio Renzi, que são de autoria do Piglia. Uma frase especificamente que estava na minha cabeça é quando ele diz que se assombrava, no caso Emilio Renzi, né? Ele se assombrava como se ele fosse outro, e é o que ele realmente era. E vamos lá, essa coleção do Piglia, graças a Deus, foi publicada aqui no Brasil. Assim, eu nem acredito nisso, como que acabou saindo, não tão rápido, mas acabou saindo na inteireza, que são os anos de formação. Eu vou mostrar todos aqui para vocês. Os anos felizes e um dia na vida. Onde esse alter ego, dá para chamar de alter ego, porque aí eu já vou entrar nessa outra questão muito brevemente, sobre o que é essa personagem do Piglia. Mas vamos lá. Começa com os anos de formação. Todos saíram pela Todavia. Isso é um ponto importante. Todos acabaram saindo pela Todavia. Os anos de formação, os anos felizes e um dia na vida. Bem, sobre a questão de qualidade, é aquela mesma questão da Todavia. São livros, esse aqui até tem orelha, a qualidade, a gramatura é muito boa, a fonte, olha, para vocês terem ideia como é que é. É boa, aquele padrão Todavia é normal, nada de diferente. O que é realmente diferente aqui é o tipo de conteúdo que a gente vai ter. Porque, só eu falei que tinha orelha, mas veja bem, a primeira edição, ao menos a que eu tenho, não tem. Que são os anos de formação. Vieram sem. Só para deixar esse detalhe bem posto. O que seria isso? Assim, o Piglia, ele registrou, assim como vários outros escritores, ele acabou registrando grande parte da vida dele em livros, em cadernos e diários. E mais ou menos o dele, eu acho que foi uns 300 e pancada cadernos ao longo de muitos anos. Eu acho que uns 40 anos, talvez, uma coisa assim, 50, 60, algo do gênero. E ele manteve isso guardado durante muito tempo, até que ele, já com certa idade, maduro, ele resolveu fazer uma releitura desses escritos dele. E, em razão disso, ele acabou tendo essa ideia de transformar numa obra literária. E a gente sabe, quando a gente mistura faticidade com arte, sai coisa extremamente profunda disso daí, ainda mais tratando de um escritor do talento, do tipo, do calibre que era o Ricardo Piglia. E ele publicou originalmente Os Anos de Formação, né? Saíram em espanhol, seria Años de Formación, Los Años Felices e Um Dia em la Vida, que foram traduzidos efetivamente como eu os trouxe aqui. Esses diários, eles são exatamente, quem conhece um pouco do Piglia sabe que ele constantemente ressuscita essa figura do Emilio Renzi. Muitas vezes tratado até como um próprio alter ego do Piglia. Até porque tem um fato curioso, o Piglia se chama Ricardo Emílio Piglia Renzi. Então, a própria personagem está contida no nome do Piglia. E o Piglia, tratando disso, ele cria uma interseção entre ficção, realidade, história e uma espécie de um memorialismo associado também a uma ficção. Então a gente não consegue dizer efetivamente, classificar, definindo muito bem, o que seja efetivamente. Se isso aqui é um duplo, se isso daqui é uma ficção plena, se isso daqui, na verdade, é uma biografia, uma autobiografia
ficcionada, a gente não consegue definir muito bem. Mas eu acho que definir o que seja essa obra, eu acho que é limitar o seu alcance. Bom e curioso é que, a depender de quando você lê isso daqui, você tem novas leituras. É impressionante. Qualquer obra literária de grande profundidade, eu acho que alcança essa característica. Mas é interessante ver como nós relemos os fatos da vida em si. E eu acho que para o Piglia deve ter sido uma experiência muito única ter lidado com isso. E acho que tamanho carinho, tamanha profundidade com isso o levou justamente a fazer com essa sua personagem, justamente, Emilio Renzi. Não podia deixar de ser talvez, o Piglia atual, quando fez, com o Piglia do passado, que precisou ser transposto uma personagem para poder ficar, de certa forma, sincronizado, né? Não ficar anacrônico. É muito interessante. Por exemplo, eu vou pegar um trecho aqui, esse trechinho que eu estava falando, mas tem, logo no começo do livro, Na Soleira, que é o primeiro capítulo, ele já começa assim. Desde pequeno, repito o que não entendo. Ria Emilio Renzi, retrospectivo e radiante naquela tarde, no bar de Arenales, com a Riobamba. Achamos divertido o que não conhecemos. Gostamos do que não sabemos para que serve. Aos 3 anos, ficava intrigado com a figura do seu avô, Emílio, sentado na poltrona de couro, ausente dentro de um círculo de luz, os olhos fixos num misterioso objeto retangular, imóvel, parecia indiferente, calado. Emílio, o menino, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Era pré-lógico, pré-sintático, era pré-narrativo. Registrava os gestos um por um, mas não os encadeava. Simplesmente imitava aquilo que via os outros fazerem. Então, naquela manhã, subiu numa cadeira e tirou um livro azul de uma das estantes da biblioteca. Depois, foi até a porta da rua e se sentou na soleira, com o volume aberto no regaço. Isso é só uma amostra, assim, da qualidade do que o Piglia fazia, sabe? É impressionante. Eu sou suspeito a falar porque eu gosto demais. Quem gosta desse estilo, eu acho que vai se amarrar nisso aqui. É muito profundo, é extremamente filosófico. Enfim, é nessa pegada. Quem tiver mais curiosidade, pergunta aí que eu posso gravar mais coisa. Só um outro. Esse trecho que eu tinha falado, essa frase que estava na minha cabeça, o trecho completo é assim. Sexta-feira, 31 de dezembro. Reler meus cadernos é uma experiência nova. Talvez se possa extrair dessa leitura uma narrativa. O tempo todo me espanto como se eu fosse o outro. E é isso que eu sou. É impressionante comprovar que decidi meu destino cegamente naqueles 2 anos, 1958 e 1959. Aqui, neste quarto, com uma janela que dá para os galhos do jacarandá plantado, antes que eu nascesse, na calçada. Impressionante recordar, já que estamos falando no destino, da importância do acaso. Então isso aqui é Emilio Renzi, escrito por Ricardo Piglia. O Ricardo Piglia é escrito por Emilio Renzi. Escolham, leiam e definam o que vocês acham, ou não definam nada e simplesmente aproveitem, se deleitem e tirem conclusões, e mais que conclusões, questionamentos pertinentes. Eu acho que fazer pergunta é muito melhor do que ter resposta, porque é o que nos faz crescer. É isso. Tamo junto e forte abraço.